Olá, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, graça, paz, alegria, harmonia. Agradeço a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, estar adentrando os lares das famílias de nossa igreja com o nosso estudo de quarta-feira e o momento de oração. Continuamos pedindo aos irmãos as suas orações em favor daqueles que estão no grupo de risco, os anciões da igreja, e pedimos em especial por aqueles que estão, por alguma razão, enfermados, né? E cuja lista os irmãos têm acesso através da secretaria da igreja. Louvamos a Deus por aqueles irmãos que estão envolvidos no trabalho para que a nossa igreja se mantenha em atividade. Também inclua esses queridos em suas orações. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso estudo no livro do Apocalipse e desde a semana passada nós estamos falando sobre o milênio e nós estamos ao dispor dos irmãos, ao alcance dos irmãos, para tirar qualquer dúvida, se assim acharem necessário. Quero ler nesse instante a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 20, os versículos 6 e 7, e no capítulo 21, o versículo 8. Leamos Apocalipse 20, versículos 6 e 7. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Estes textos, irmãos, temos utilizado para descrever para os irmãos o milênio. Dissemos na semana passada, mostramos aos irmãos na semana passada o porquê do milênio, porquê a necessidade do milênio. Fizemos uma associação do tempo do Éden, do tempo do homem perfeito, homem e natureza perfeitos antes do pecado no Éden, e dissemos aos irmãos que nós estamos aí num parêntese, num interregno de tempo em que as coisas estão sendo ajustadas para que o Senhor Jesus possa efetivamente aqui, neste planeta, ter absoluto controle e governo sobre a humanidade. Encerramos na quarta-feira passada, dizendo aos irmãos que comentaríamos hoje de forma informativa o que acontecerá no milênio. O milênio, por óbvio, terá a duração de 1000 anos, conforme o próprio sentido da palavra declara. Deve-se observar que o reino de Cristo é eterno, ou seja, o reino de Cristo durará para sempre. Mas no aspecto terrestre, na contagem cronos do tempo, será 1000 anos ou 10 séculos, tempo estabelecido entre o juízo das nações e o juízo do trono branco, quando toda a criatura humana prestará contas a Deus. O juízo
do trono branco é o momento que antecederá a eternidade. Os salvos para sempre no novo céu e na nova terra, criados por Deus, e os perdidos para todo sempre, em sofrimento, no que a Bíblia declara ser o lago de fogo, ou poço do abismo, ou inferno, nomenclaturas para descrever o tempo de angústia, para descrever o lugar de angústia, ansiedade e terror para todo o sempre. Uma das questões básicas, mas pouco comentadas sobre o milênio, é quanto ao tipo de governo que será instaurado no mundo naquele período. Como será? Jesus Cristo será absoluto e soberanamente o Senhor. O profeta Zacarias diz que naqueles dias ele, Jesus, será rei sobre todo o planeta. Zacarias 14, 9, podem conferir lá no Velho Testamento. Isaías diz que ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O principado estará sobre os seus ombros, e ele será o maravilhoso conselheiro das nações. Isaías capítulo 9, versículo 6. A lei, a ordem, a governabilidade das nações estará sob os cuidados do Senhor. Como Senhor supremo e absoluto das nações, Jesus será Deus entre os homens, cumprindo-se a palavra do anjo no sonho de José. Ele será chamado Emanuel, que se traduz Deus conosco. Texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Tal como ocorreu quando ele aqui esteve fisicamente há 2000 anos. Então, ele, Jesus, será o Emanuel, o Deus conosco, tal como ocorreu quando ele aqui esteve fisicamente há 2000 anos. Essa combinação divina, humana de Jesus não cessou, nem cessará. Ele está fisicamente, nesse instante, em seu trono dos céus. E ele estará aqui, fisicamente, no milênio, em seu trono. De Jerusalém, Jesus dirigirá a máquina governamental com suas qualificações e dotes humanos, sem desprezar seus atributos divinos, os quais utilizará nos casos em que julgar necessário. Na sua posição de Supremo Senhor, Jesus Cristo será o soberano perfeito. Seu governo será autocrático. Podemos conferir no Salmo 72, 10 a 12, Isaías 11, 4. No mundo de hoje, constituído de homens falhos e imperfeitos, a melhor forma de governo, a que melhor contribui para o bem-estar social e democrático, é a democracia. No entanto, não é a democracia a forma perfeita de governo, como a história claramente tem demonstrado. Uma autocracia seria o governo mais eficiente, mas nesse caso, para funcionar perfeitamente, para trazer bem-estar para o povo, o mandatário obrigatoriamente precisa ser um homem-deus, perfeito, sem pecado, infalível. E só Jesus preenche tal exigência. No reino milenar do Senhor Jesus Cristo, os crentes arrebatados anteriormente voltarão à terra com o Senhor para reinar com ele, com Cristo, por 1000 anos. Podem conferir no texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 10
e no capítulo 20, o versículo 4. O texto sagrado não fala muito sobre o mecanismo administrativo que Cristo vai adotar ao exercer o seu comando a partir de Jerusalém. Que espécie de governo que sistema de governo ele adotará, exercerá? Jerusalém será uma espécie de capital mundial e todas as nações estarão se dirigindo a Jerusalém para receber do Senhor as orientações para o seu bem-estar. Não há indicação claras sobre o sistema administrativo que se estabelecerá. Provavelmente, o Senhor nomeará líderes para a governança das nações com prestação de contas a ele em Israel. Mas seja qual for a forma administrativa a ser adotada, naturalmente será perfeita e para melhor. Claro que o Senhor nomeará para os postos de responsabilidade os santos glorificados, aqueles que ressurretos e arrebatados voltarão para reinarem com ele, como diz o texto sagrado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, e Mateus 2, 12, nós podemos encontrar referências a estas ideias. Imagine, irmãos, se é necessário um rei sem pecado para as condições perfeitas do milênio, lógico, também serão necessários subordinados, servos a serviço do rei sem pecado. Não sendo assim, os servos subordinados ao rei milenar estarão sujeitos a falhar no cumprimento do dever, não cumprindo com perfeição as ordens emanadas do trono real. O entendimento de que os santos ressurretos ocuparão posições de responsabilidade sobre as nações durante o período milenar ajuda a entender o sistema de governo milenar, como explica o texto que coloca os crentes de volta do arrebatamento, reinando com Cristo. Embora a ênfase do reino milenar seja Israel, Jesus será rei, será soberano sobre toda a terra, conforme profetizou o profeta Zacarias e está registrado no capítulo 14, versículo 9. O retrato bíblico profético mostra Israel como a principal nação do mundo, honrada, respeitada, amada por todos os povos. Mas o milênio será um tempo de bênção para todos os gentios, incluídos, pois não haverá maldição sobre a terra. Uma característica do milênio será a conduta social do povo. O homem, no seu estado original, era justo e bom, diz a palavra. Mas ele perdeu essa condição e turbou o seu caráter quando caiu em pecado por desobedecer ao Criador. Durante o milênio, a condição do homem bom voltará tal como no seu estado original. E uma mudança radical acontecerá na relação entre homem e Deus. Mas ainda haverá situação de rebeldia e pecado por parte do homem não ressurreto. Ainda haverá um certo grau de maldade na natureza humana daqueles que ainda estarão vivendo em corpos mortais. Não tão comuns, rebeldia e rebelião tão comuns como atualmente, nem aceito como normal, natural pela sociedade, tal como hoje. Mas
haverá maldade no milênio por parte daqueles que não passaram pela primeira ressurreição e, portanto, ainda não terão seus corpos glorificados e eternos, significando ainda que estarão sujeitos aos desejos e paixões carnais. E isso indica certo grau de desobediência ao fim do milênio, quando pessoas resistirão abertamente a Cristo, não serão leais a Cristo, não se sujeitarão ao senhorio de Cristo. Em outras palavras, no fim do milênio, haverá incrédulos. Certamente será uma minoria, mas haverá, e serão esses alvos fáceis a serem influenciados por Satanás, que se sentirá livre para levá-los à prática do mal na resistência aos desejos de Deus para suas vidas. Isso os levará a um levante contra as ordens do Senhor Jesus Cristo. E nessa atitude, diz a Bíblia, Satanás vai operar através deles. Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. A partir de quando a partir de quando no milênio os incrédulos agirão, é difícil de imaginar, mas é compreensível especular. Não será logo no início do período, porque no início só existirão aqueles que testemunharam o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo com a igreja e o julgamento das nações com a morte de milhões de ímpios. No início do reino milenar, haverá, portanto, temor e tremor por parte daqueles que viram, assistiram a essas ocorrências profeticamente narradas no texto. Mas à medida em que crianças nascerem e crescerem e seus pais morrerem, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, alguns eventualmente se mostrarão rebeldes e contrários às ordens advindas do trono do Senhor. Não é fácil especular como será o milênio, como se dará o milênio aqui na Terra. Mas imagino que as pessoas terão suas casas e como agora conduzirão suas vidas no mesmo padrão social. Mas as pessoas que já estarão vivendo no corpo glorificado, como serão? Os arrebatados que voltaram com Cristo viverão da mesma maneira que os demais? Não é refutável o pensamento de pessoas no corpo ressurreto e imortal, convivendo socialmente com pessoas no corpo mortal. Jesus, depois de ressurreto, no seu corpo glorificado, manteve contato social, relacionou-se com seus discípulos e amigos. A Bíblia diz que ele caminhou com eles, participou de reuniões e refeições com eles, e até foi à praia e lá preparou uma refeição matinal para os discípulos. Ele estava reunido com cerca de 120, alguns dizem 120, outros 150, outros 500, mas entre 120 e 500 pessoas, quando finalmente ele voltou aos céus à vista de todos, onde está fisicamente nesse instante. Confira os textos de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 15, e 17, 30, 35 e 36, João 21, Atos 1. Esses textos falam deste momento glorioso do Senhor. O estilo de vida social e de relacionamento
no milênio provavelmente será diferente entre os ressurretos e os inressurretos e ainda mortais. Por exemplo, os mortais vão casar-se e procriar, os ressurretos e imortais não. Mateus 22, 30. Estes terão moradas e estilos de vida providenciados por Deus, cabíveis às suas condições de vida eterna. A vida dos remidos, ressurretos, será intensa, alegre, prazerosa, feliz, mas é pouco provável que residam em casa, pelo menos não como no estilo de agora. A Bíblia não revela aonde os crentes ressurretos, que aqui estarão no milênio, residirão. Muito provavelmente habitarão na cidade celestial, na nova terra, que se aproximará da velha terra quando Cristo voltar. Razão dos cataclismos que ocorrerão à época da tribulação. Nós vimos isso nesse estudo nos capítulos passados. Não há evidência bíblica a respeito. Isso é segredo de Deus. Mas acho razoável especular que assim será. O alerta soou. É hora de despertar. Tragicamente, a igreja cristã está dormente, confortavelmente acomodada dentro dos seus templos que funcionam numa espécie de casa de show gospel, mantendo suas cortinas fechadas em meio à apavorante escuridão moral e espiritual que encobre os povos sem se dar conta da sua ação ou da ação do inimigo em seu entorno. O alerta, meus irmãos, está soando. Um alerta que só a igreja compreende. Falei sobre isso no domingo à noite. Uma urgente chamada aos crentes sonolentos desses séculos, em todos os lugares do mundo, está sendo tocado para que se levantem, se posicionem e se preparem para os eventos escatológicos profeticamente revelados que estão por vir. Queridos, concluo este capítulo e também este estudo. Este estudo teve por objetivo levar o amado irmão e queridos ouvintes desta transmissão a uma viagem bíblica escatológica futurística. Procurei levá-los a compreender a responsabilidade da igreja e procurei descortinar para a igreja aquilo que a aguarda, o cumprimento das profecias, para que a igreja se mantenha alerta, desperta, nesses tempos do fim, com vistas ao fim dos tempos. O livro do Apocalipse, tão subutilizado pelos pregadores do século XXI, é a última palavra do Senhor registrada, direcionada à igreja. Através das revelações apocalípticas, o Senhor divulga suas ordens finais à igreja e define para nós, seus servos, como vivermos os dias que se aproximam. O fim se aproxima, diz o texto, eis que Jesus Cristo está à porta. Apocalipse 3, versículo 11, 19, 9. O fim do tempo se aproxima velozmente do fim dos tempos. Os dias finais, quando se darão os acontecimentos comentados neste estudo. Aqueles serão dias de juízo. Qual é a sua condição diante de Deus hoje, meu irmão? Qual é a sua condição diante de Deus hoje, meu amigo? Com profundo senso de urgência, ouço o alerta de Deus.
Preste atenção ao aviso da palavra. Prepara-te, porque te encontrarás um dia pessoalmente com Deus. Amós 4:12. O alerta é de Deus para você. Lembra-te que Ele é Deus e Ele faz o que quer, como quer, quando quiser. Você até tem o direito de crer ou descrer da existência de Deus, ou na existência de Deus. Ele te dá esse direito. Só não te isenta, esse direito, só não te isenta das consequências do juízo futuro. Este não é um alerta opcional, nem é um alerta negociável. O alerta de Deus requer ser obedecido, e obedecido de forma incondicional por aqueles que o recebem, especialmente pelos servos que compõem a Igreja de Cristo. Por isso, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras desta profecia e que as lê e cumpre o que nela está escrito, porque o fim dos tempos se aproxima. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Que Deus abençoe os meus queridos e reforço a informação de que estou à disposição, ao dispor ao alcance daqueles que o desejarem para os devidos esclarecimentos. O próximo estudo focará o homem. Vou começar falando sobre a Bíblia e dentro desse início do contexto da Bíblia, eu falo sobre a criação, especialmente e especificamente a criação do homem. E vamos então conversar bastante sobre sua origem, o corpo humano, a alma humana, o espírito humano, a queda do homem e etc. Que Deus possa nos abençoar e estaremos de volta na próxima quarta-feira para estudo da Palavra de Deus. Oremos. Pai querido, te agradecemos por esse momento, pelo privilégio deste estudo, pela oportunidade de encerrar mais um estudo da Tua Palavra. E agora, ó Pai, pedimos que nos direcione nos novos momentos que virão, especialmente nesse tempo de reclusão, quando de uma forma mais didática estamos conversando sobre a Tua Palavra. Continue nos orientando, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.